Olá pessoal, tudo bom com vocês? Trazendo mais um vídeo aqui hoje, falar um pouquinho aí sobre os processos de hipnose, processos que acontecem no nosso planeta, um pouquinho mais aprofundado a questão do herói e do vilão, que é muito importante a gente começar a ter esse entendimento. Para nós que já estamos conscientes, então, para nós que esse vídeo chegou até vocês, eu que estou conseguindo trazer essa mensagem, nós já estamos abertos a quebrar muitas crenças que a gente coloca dentro de nós. Então, a gente precisa começar esse passo a passo dentro de nós. E se você sente, é o que eu sempre trago. Tem que refletir, experienciar, e se não for para você, jogar fora. E também, se você sentiu que não é para você, tá tudo bem. Respeite sempre o seu caminho, porque não tem uma receita de bolo para nenhuma mensagem que a gente traz, tá? Nunca vai ter receita de bolo. E por isso que veio muito forte para me trazer esse vídeo, que é o que o campo está pedindo, é o que começa a vir, e a gente vai se abrindo para a verdadeira espiritualidade, que primeiramente é a sua. Eu, como Caleb aqui, eu tenho a minha verdade sobre a espiritualidade. E venho também trazendo ultimamente para a gente começar a desmistificar muitas coisas, porque a gente precisa se abrir de verdade, sair das caixinhas que nós nos colocamos, até quando a gente entra na caixinha da espiritualidade. Então, a gente tem que começar a expandir. Como eu trouxe no outro vídeo, a gente precisa parar de terceirizar, esse é um dos primeiros passos, colocar a culpa sempre em espírito, no demônio, no diabo, ou em Deus. Às vezes a gente tem que parar de culpar e estar internamente conectado com nós mesmos e assumir as responsabilidades da nossa vida. É isso que mais importa. Então a gente começa essa caminhada, cada um de forma diferente, cada um faz a sua ativação de forma diferente, e aí entra uma questão que eu preciso trazer aqui nesse vídeo para a gente abrir. A questão de ficar correndo tanto atrás da luz, desenfreadamente, correndo para estar presente, correndo para se melhorar, o tempo todo só correndo desenfreadamente. Isso está muito forte no campo, principalmente na nossa egrégora aqui, é o que o campo está pedindo muito. Porque aí vem os processos de hipnose que eu falei no começo, que vai ser sobre isso. E uma coisinha tá ligada à outra, só que é aquilo também, você não precisa entender tudo. Uma palavrinha, e às vezes aí você pega o que é pra você, e é o que importa, tá? Porque a gente precisa cada um começar a se colocar no seu lugar. E ninguém vai entender você melhor do que você mesmo, então só você pode se entender 100%. Mas para isso a gente precisa descamar muitas ilusões, muitos processos de hipnose aí que acontecem no nosso coletivo. Então a gente vai tirando as camadas para nos libertarmos. E aí entra essa questão da gente começar a nos abrir, começar a olhar para dentro, começar a parar de terceirizar, de nos colocar como vítima da sociedade, das coisas que estão acontecendo, e também parar de nos culpar. Isso é muito importante, porque a gente subestima a vida, a gente subestima a Deus, muitas vezes. Vou dar o meu exemplo. A vida, naturalmente, ela vai nos levar até o caminho certo. Vai chegar um momento, aí sim, depois se torna escolha. Vai chegar um momento que vai acontecer alguma coisa na sua vida para você mudar o seu caminho. Porque a vida trabalha em ciclos. Igual aconteceu comigo. Eu lá com 28 anos, quase fazendo 28, eu jogava, era bem matéria, ele bem Matrix, só gostava disso e do nada me veio, vou experienciar a ayahuasca para trazer uma experiência nova na minha vida. Aí pronto, foi do nada, foi espontâneo meu, não foi nada forçado. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês.
Quando a gente está tendo que forçar demais, está forçando demais o negócio, precisa dar uma respirada, uma olhada para dentro que você se perdeu demais. Essa é a verdade. Quando a gente precisa forçar, igual o processo de iluminação para mim aconteceu totalmente naturalmente. Veio, vou fazer a ayahuasca. Aí me preparei, fui totalmente rendido, nem sabia o que era, vou experienciar isso. Pronto, me iluminei. Mas você se iluminar não quer dizer que você não vai ter desafios, não vai errar, tudo faz parte da vida. E aí a gente fica, quando entra na espiritualidade, principalmente aqui, essa mental, essa na internet, a gente entra num joguinho de briga do herói e do vilão. Deus, diabo, Jesus, Lúcifer. E fica nessa contradição, sendo que um é o espelho do outro. Um só existe porque o outro existe também. Senão não existiria experiência. Aqui no meu processo de iluminação já foi explicado isso. 50-50. Não dá para querer aí ser só um polo. Não, a gente tem as nossas versões que é um polo luz e a outra versão que é um polo sombra. E nenhuma é superior à outra. Então, a gente vai nos conhecendo melhor, vai entendendo que a vida ela traz de forma natural. E quando a gente está forçando, quer dizer que a coisa está feia. É um sinal, tá? É um sinal que eu quero trazer para vocês. Que se perdeu muito de si mesmo. Para estar correndo, estudando, e daí uma pessoa fala que você deve estudar tantas horas por dia, e outra fala isso, você vai comprando tudo o que estão te vendendo. Aí você vai correndo. Pronto, você está num processo de hipnose. Por que você está se permitindo? Você se perdeu tanto, se massificou tanto, que não consegue mais sair. Você não consegue nem falar a sua verdade, imagina, você não consegue nem dizer o que realmente você sente. Não consegue sentir. Porque aí vem as questões que a gente precisa sair das caixinhas. Nada vai ser igual para todo mundo. Presença não é o que dizem que é. Como eu já trouxe em outro vídeo. Cada relação, a conversa é diferente. A movimentação energética é diferente. Nada é para ser igual aqui. Nem no universo, tá? Na vida toda. Então a gente entra, primeiro, realmente tem um. Porque para existir as hipnoses e o coletivo, as massas, é só quem está consciente que consegue fazer isso, tá, pessoal? Então, as massas coletivas, elas são criadas aí por seres ali, quinta dimensão, que estão conscientes e que querem fazer esse controle da massa para o bel prazer deles. Tá? Isso existe na quinta dimensão para cima. Até onde a matéria existe, existe isso. Até a sétima dimensão, se eu não me engano. Depois, sim. Aí depois já eles não conseguem atravessar a sétima dimensão. Então existe, sim. Essas versões aí que comandam as massas. Aí o que a espiritualidade faz? Ela cria um coletivo, assim como o nosso canal, vários canais, para você sair desse coletivo muito adensado ali da Matrix, para você se conectar com outro coletivo. Mas ainda você não se individualizou, você não se iluminou, você não se encontrou. Aí vem o verdadeiro trabalho da luz, que é a gente traz as reflexões, traz as mensagens que o campo pede, mas você vai precisar se individualizar. Então você é tirado de um campo coletivo que é criado aí através de palavras e vai para outro. Essa é a verdade. Então por isso que virei uma pessoa espiritualista, só acompanham isso. Pronto, estou salvo. Não, não é assim. Não tem nada a ver com isso. Porque você só foi para outro coletivo onde você vai ter mais chance de se despertar. É isso. De acordar. Então a gente não é melhor que ninguém lá. Porque as chances aqui pode ter um pouco mais. Porque tem um aporte melhor energético. Então a chance de despertar, a chance de acordar é muito maior. Mas aí vem esses apegos. E a gente começa a se colocar em caixinhas que não servem para nós, que não servem para vocês. Então, o grande trabalho é sair do coletivo e se individualizar.
E se individualizar não tem medo. O medo acaba daí, quando a gente se individualiza de verdade. A gente não fica mais com medo do que o coletivo, do que o fulano, do que a situação. Mas se eu for fazer coisa ali em tal lugar, eu vou sair da presença? Não, porque se você já se individualizou, não tem como você sair da presença. Mas é colocado várias caixinhas. Não, você tem que estudar tantas horas por dia, você tem que fazer tantas horas de exercício por dia, tantas questões para você se manter. Essa é uma grande crença, pessoal. Preciso trazer isso, porque é uma verdade. Ela vai nos ajudar por um tempo. Esses exercícios nos ajudam. Eu mesmo sou uma pessoa que faço os exercícios, mas também porque eu quero, porque eu gosto. Mas você vai precisar olhar e encontrar o seu caminho. E o seu coração ele vai estar pitando, ele vai estar dizendo: não, isso aqui eu não quero para mim. E às vezes alguma coisa boa é boa por um tempo, depois você tem que soltar, depois você tem que largar ela. Tá? E a gente precisa começar a entender isso, que é o único jeito da gente sair das massas. Porque espiritualidade não é caixinhas, não é isso que consciência crística Sananda vem trazer para nós. É liberdade. Então, tem o consciente criado. Todo mundo que está consciente tem o poder de criar massas, tá? Essa é a verdade. Então, todas as egrégoras são um inconsciente coletivo, e aí você começa a se despertar, você sai delas. Então, primeiramente, muitas vezes a gente tem que entrar. Então, a gente não renega, não demoniza o passado, porque também aí é outra falha. Aí você fica preso alimentando mais o passado. Porque o que acontece? Eu cometi um erro. Eu perdi, igual o meu exemplo, eu perdi 27 anos da minha vida jogando videogame ou fazendo outra experiência. Não, eu não perdi. Eu vivi minha vida, ainda vivo. E não é porque eu jogava videogame que eu não estava presente. Não é isso, pessoal. Chegou o momento, certo? Chegou o momento que eu já estava no caminho ali me melhorando, várias coisas que eu achava que eu precisava, não é que os outros falavam, que eu já sentia. Aí chegou um momento que naturalmente eu vou focar e fazer essa nova experiência. Estou precisando expandir. Vai chegar um momento que a gente vai fazer. E o que eu estou falando aqui não é para a gente ficar procrastinando também, tá? Que daí entra assim outra questão no vitimismo. Não, aí não se movimenta. Aí a vida tá te mostrando tudo o que você deve fazer, mas fica naquele tá tudo bem. Não é sobre isso. E tem os dois polos, sim. E a gente precisa aceitar os momentos que não está tudo bem para poder ir à batalha e realmente ir em frente. Mas eu estou falando sobre o momento que a gente está vivendo agora muito forte, onde se culpa muito o passado, onde se força, quer, sabe, correndo desenfreadamente para encontrar a luz. E aí, se você está fazendo essa corrida toda, você não está na luz. Aí vem as terceirizações que eu falei no outro vídeo. Se culpa o diabo, se culpa o demônio, se culpa o espírito, se culpa uma parte sua. Aí entra a questão do herói e do vilão, que é a outra face da mesma moeda, tá? É a realidade espelhada. Então, Caleb, aqui o personagem, sou uma parte da consciência Kawaki, assim como o Paulo, assim como outras versões que eu não quero trazer, mas que eu já conheço. Cada um tem a sua peculiaridade e cada um aí trabalha em equipe, porque a reencarnação não é do jeito que foi explicada. Vai vir na hora certa, acredito. Quando o planeta tiver mais expansão de consciência, vai ser explicado, porque ainda não é possível fazer essa atualização, trazer essa explicação. A mente não aceita ainda isso. Então, cada parte minha do ser ali, sou eu à frente, é uma parte que compõe esse ser. Então vai ter partes minhas que, se eu vou com a mente julgadora, que tá lá embaixo, como eu já trouxe no outro vídeo, e ela precisa estar lá embaixo para existir o aqui em cima. E nenhuma tem preconceito com a outra. Então, aí vem a grande chave. O herói e o vilão são o mesmo.
São as contrapartes ditas. Um está fazendo o trabalho na sombra e o outro na luz. Um não vive sem o outro, vocês veem as próprias histórias. O próprio Matrix, o agente e o Neo. As próprias histórias. Jesus ali a questão, Lúcifer que tentou ele, mas ele não ficou com ódio, não ficou com raiva, não demonizou, não ficou com medo de Lúcifer. Então a gente tem as parábolas, metáforas. Porque não é essas histórias, não é que elas existiram literalmente, a gente leva tudo pra carne. Aí vem que o Paulo fala, tudo carne. E esquece-se a essência da energia que foi tentado trazer através daquilo, sendo que há tempo para tudo. Então, a gente às vezes só tem que se permitir esse tempo. Então, se a vida mostra, porque aí a gente entra na espiritualidade ilusória. É o que mais acontece, a espiritualidade mental. E ficamos vagando no astral e ficamos lá, sabe, só sonhando com essas coisas, só no mundo da fantasia. E aí o que acontece? A gente precisa dos dois. Sim. Igual o meu problema era que eu estava só na matéria. Aí eu despertei para a espiritualidade e uni. Aí pronto. Processo de iluminação. Foi só isso que foi o meu processo de iluminação, tá? Quando eu aceitei o divino. Simples. Aí pronto. Não preciso forçar, não preciso buscar ficar correndo atrás, não. Ligação. Sou um com Deus, sou um com tal. Eu não preciso que outros me digam o que eu devo ou não fazer. Eu recebo direto, é a minha ligação direta. Porque aí nós entramos numa grande incógnita. A lei da compensação. Ou se vai para um extremo, ou se vai para o outro. Porque se a gente ficar só no lado divino, a gente quebra também. A gente não pode, porque a gente perde uma parte da nossa evolução, que querendo ou não, mesmo a mente sendo porque essa mente ela só está desatualizada. Então quando você equilibra, você atualiza a sua mente. É só isso. Então quando a gente está desequilibrado, aí é um problema. Ou se fica muito na matéria, muito no lógico, racional, ou fica assim muito vagando no mental, no mundo da fantasia. E tem que unir os polos, senão não existe processo de iluminação e de individuação. Então, a união ela precisa ser feita. É sobre isso. A gente precisa aceitar o nosso divino e aceitar o nosso lado humano, o nosso lado animal. Enquanto não se renega um ou outro, e a gente vê que tem dois polos, né? Espiritualidade que é muito, muito rígida, que você não pode isso, não pode aquilo, que é o que as grandes religiões colocaram. Você deve ficar 12 horas sentado em posição meditando, que isso é meditar. Você deve ler 10 horas de livro, você tem que se abster de todos os seus desejos, de tudo que você sente de fazer. Aí pronto, você vai e você vai se perdendo também, tá? Aí você entra numa falsa espiritualidade. A falsa luz. Aí você segue uma falsa luz. Você perde todo o seu lado humano. Sendo que o foco é você trazer para cá, para você ter consciência do seu lado animal e do seu lado divino. Nós temos os dois lados dentro de nós. Essa é a dualidade. Então o nosso lado animal, ele só é um problema quando ele está só aqui, descompensado. Quando não se tem consciência. Quando você adquire consciência, a gente não pode também ir contra o nosso lado humano, senão vai dar ruim. Experiência própria. Vai dar ruim. Então, o divino e o humano precisam se unir. O divino e o animal. A luz e as sombras. Que nenhum é ruim. Deus não julga. A fonte não julga ninguém. Então, independente da vida que a pessoa... Às vezes o ser humano vê com inveja uma pessoa ali dando super certo, mas daí vem os pré-julgamentos. Mas ele é isso, aquilo. Bebe, não sei o que, e tá dando super certo, tá prosperando. Tá, primeiramente, você não tá na pele da pessoa. E, segundo, a fonte não tem preconceito. Ele tá criando a realidade dele. Deixa ele em paz. Aí nisso você está sendo um obsessor. Os ditos obsessores. E a gente vai ter que começar a desmistificar tudo. Porque a gente precisa viver a vida.
equilibrando, saindo desse racional onde precisa saber tudo, não tem que ser dito certinho, apurar, tem que ser falado com uma energia, com as palavras ali, todas dogmáticas, não se pode fazer isso nem aquilo. Quem é espiritualista não pode se estressar um dia, não pode um dia estar com um pouquinho ali estressado, às vezes um pouco com pressa, tentando equilibrar, porque nós somos humanos, vai ter dias que a gente vai, sabe, tá com uma energia de fogo mais intensa, então dá um pouco mais de trabalho para equilibrar, então a gente precisa sair desses pedestais. Cada um tem o seu servir, e eu não posso abdicar dos meus dons e dos talentos para me colocar em caixinhas dos outros. Igual, para mim, Caleb, não precisa ficar meditando 12 horas por dia, não precisa sentar para isso, não precisa ler tantos livros, porque isso não é espiritualidade, essa é a minha espiritualidade. Para mim, eu não preciso disso. E para mim, tudo isso é uma grande baboseira, mas para muitas pessoas vai servir por um tempo, até encontrar-se e depois ver que não era aquilo, que era um extremo. Então aí a gente vai adentrando na verdadeira espiritualidade, que é você com o seu divino. Quando você aceita o seu divino, você aceita Deus. Você sai do inconsciente criado pelas massas. Os processos de hipnose, então, vem os seres aí que controlam o nosso planeta, que isso existe sim, porque a gente permitiu, nós quisemos isso, nós demos o nosso poder para eles. Então vem as grandes mídias, a Matrix, e vai continuar existindo, pessoal, porque tem seres que vão precisar passar por isso. E eles não são menos que nós. Não, é o processo de evolução deles. É que nem eu falei, até a sétima ali existe. Então vem, controlam esses inconscientes coletivos. Para uma hora a gente sair deles, daí vem a luz e cria os próprios inconscientes coletivos para tentar trazer consciência, para libertar, não é para te manter preso. Essa é a diferença. A luz nunca vai manter você preso em caixas, não, tem que ser isso, aquilo ali, senão você veio isso, pronto. Se você não consegue isso, você já, pronto. Aí você já tem um grande alerta. E o seu eu sempre vai falar com você. Internamente. E aí no externo vem. Aí por isso que eu falei, os dois lados da mesma moeda. Porque tem a pessoa que procrastina, que fica no vitimismo, então tem que ter uma versão sua ali. Se você tá nesse extremo, vai ter uma versão sua, que a gente julga como vilão, que vai vir te incomodar, que vai vir te encher o saco, vai vir te atormentar. Para você evoluir, ela não é mal porque tá fazendo isso, não. Ela tá te incomodando para você evoluir porque também é parte dela, e vice-versa. Em algum ponto você tá. Assim como várias minhas versões, igual os espinhos na carne que o Paulo falava. As próprias versões nossas trazem ali algo para nos incomodar quando a gente dizia, não, volta. Esse não é o seu caminho, esse é o caminho do fulano, do ciclano, não é o seu caminho. Então a gente vai ter que se libertar. Porque eu digo por experiência própria, o processo de individuação é onde é a máxima que a gente realmente se sente completamente pleno, mas ao mesmo tempo é desafiador, sim, porque a gente tem que nos bancar, e daí a gente não pode mais mentir, a gente não pode mais julgar. Não é que não pode, isso já não existe para nós, já não existe mais julgamento, já não existe mais mentir para si mesmo, já não existe mais preconceitos, porque você entende que tudo é o todo, que essa é a minha realidade. Eu entendo que, como eu falei, a pessoa às vezes vai precisar ficar na caixinha por um bom tempo para sair dela depois, individual. Mas também aí vem uma decisão. E aí vem uma questão que a espiritualidade vem trazendo. O que é ignorância? Chega o momento da vida que todo mundo tem uma escolha. Essa é a verdade. Chega um momento que a vida vai te mostrar. Vai te trazer uma consciência ali em algum momento. Aí você vai decidir se vai continuar na caixinha ou se vai sair dela, se vai se individualizar. E a escolha é sua. Então, tem coisas que a gente precisa largar.
Eu vou trazer um vídeo depois sobre o desapego para esse não ficar muito longo. Eu vou explicar melhor, vocês vão ver. Eu também fiz um grande desapego e quero trazer para vocês, porque a gente precisa, cada um, entender a sua. Cada um entender, porque vem o Espírito com a Dani, eu venho com o Lucas, vem as mensagens através do meu pai, vem eu, e eu gosto de trabalhar com os dois polos, puxar aqui para trazer uma palavrinha para uma palavrinha para outra e para mim também. Eu tô falando aqui, é um canal totalmente solto, então muita coisa é aquilo lá. Seja trazido o que é para ser trazido, não o que eu quero, não o que vocês querem receber, é o que é para ser trazido. Então a gente precisa entender que Deus e o diabo são o mesmo. Tudo é Deus. Só o que muda é a hierarquia. E isso sim tem que ser respeitado. Sim. Mas isso a gente não força. A energia automaticamente balanceia isso. Tudo é energia, tudo é campo, tudo é vida. Aí se eu preciso ficar me provando, se eu preciso ficar forçando ali, não, é que eu tô nessa hierarquia que você tá aqui. Pronto, você não está na hierarquia que você está falando. Você está mentindo para si mesmo. Energia não precisa ficar se falando, se gabando ali, não. Você, energeticamente, se você está bancando essa verdade, a sua energia impõe o campo para você e a vida vai trazer o que é para você. Aí a gente começa a sair das caixinhas. E aí nós começamos a experienciar a vida. De verdade. Tá? Então não se coloque em caixinhas. E se você tá numa caixinha e tá na hora de sair, se permita sair. Porque as caixinhas vão fazer parte por um tempo. Sim. Para muitas pessoas, para a grande maioria, acredito que muito raramente a gente vai conseguir se iluminar sem sair delas. Então, não demonizar. Não perdeu tanto tempo. Perdi 50 anos. Não. Foi no momento certo. Há tempo para tudo. Chegou o tempo que a sua consciência falou: vamos fazer isso aqui igual comigo na ayahuasca. Aí eu fiz, o processo me iluminei. Aí sim seria uma escolha minha. Vou voltar pro videogame, vou voltar para quem eu era. Mas eu digo para vocês, não existe volta depois. Depois que a gente decide, que a vida nos mostra, pronto, a gente muda. E daí a gente vai para outro polo. E eu me incluo nisso. Desde que eu despertei, eu fui muito pro lado espiritual. E mesmo eu gosto do físico, faço bastante práticas, ainda me vi desconectado um pouco do meu lado humano e tô fazendo totalmente esse retorno de volta. E é assim, como eu venho trazendo, pessoal. Esse dia eu tava andando na praia e tava me vindo as inspirações. Eu tinha um caminho, uma linha assim que acho que um veículo fez lá na praia. E eu tava andando do lado da linha. Aí tava me vindo, o meu caminho tá aqui, mas propositadamente eu estou um pouco no outro polo. Mas para aprender, aí é o ponto de encontro, ponto de volta, ponto do meu encontro comigo mesmo. Eu tenho a minha linha, eu tenho o meu caminho. Mas tem momentos que eu vou precisar experienciar um pouco esse lado e um pouco esse lado aqui. Mas eu tenho para onde voltar. Porque o meu ser, ele não precisa de caixinhas, ele não precisa de rituais, ele não precisa dessas coisas para se conectar com Deus. Porque cada um tem a sua conexão com Deus. Não é que é errado. É muito bonito. Eu sou uma pessoa que eu acho muito bacana. Deixa legal, deixa bonito, deixa, vamos dizer assim, traz a magia. É muito forte, é muito bacana. Eu acho maravilhoso. Só que também a gente não pode criar caixinhas que vêm através de... Não, isso traz uma beleza. E a beleza é muito bacana. Trazer uma magia para a gente poder realmente fazer as conexões, porque é como eu trouxe, eu faço isso às vezes, mas eu sei que não preciso, mas é a questão da beleza, a questão da magia. Aí vem a questão ali do divino. A gente precisa dar atenção para os dois, para o nosso lado humano e o nosso lado divino, senão vai dar ruim, tá? Então a gente não pode sair comprando qualquer caixinha. É o que eu digo. Igual eu sou vegano há muito tempo. Uso esse rótulo, mas tá tudo certo. Há muito tempo ali, aí eu como fritura de vez em quando. Se você for olhar pelo julgamento, você não pode comer.
Isso. De vez em quando meu corpo perde açúcar. Eu não gosto, foi escolha que eu quis, não foi porque alguém me falou. Mas de vez em quando meu corpo pede, eu vou lá e como. Claro que é vegano, mas eu como algo com açúcar. Então, é respeitar o lado humano. Não dá, senão a gente vai cair. E para voltar, quando a gente vai demais para um externo, que é como eu falei, o problema é esse, não é usar as polaridades. Igual eu estava andando na praia, estava um pouco fora do meu caminho, propositadamente, para buscar experiências ali, brincar e para receber essa inspiração que veio assim da própria espiritualidade. Aí o problema é ir demais no extremo, ou ficar na procrastinação, não querer se levantar a vida, vamos, e todo mundo te incomodando para você falar a verdade, para você mudar. E você fica na mesma ali jogado e não quer levantar, tudo bem, é escolha. Só que a vida vai continuar te incomodando. O vilão vai continuar te incomodando, porque você também está atrapalhando. Então, um está ajudando o outro, não existe o herói sem o vilão. Não existe o vilão sem o herói. É impossível. Então a gente vai sair disso. Sim. Só que primeiro a gente precisa aceitar que os dois são partes de uma coisa só. E parar com esses pré-julgamentos. A minha espiritualidade é que não existe preconceitos, não existe julgamento. A gente vai ter que parar de culpar espiritinhos, pessoas lá fora. Se a pessoa, porque também tem individualidade, beleza, vi ali, é só não se conectar, não existe julgamento. Deixa criar realidade. Aí não sou eu, aí realmente não sou eu. Então a gente faz as nossas movimentações. E através disso, a gente entra no processo de iluminação. Então não fique muito na procrastinação se você realmente quer sair disso. Se você quer continuar, continue. Mas aí não minta para si mesmo. Quanto mais a gente mente, mais a gente se coloca para baixo e mais o negócio fica feio. Então, a vida tá te mostrando as movimentações que precisa fazer. Aí é você aceitar. E também não fica muito correndo. Se você vê, depois desse vídeo, faça a experiência. Pega as reflexões. Vê. Se você tá correndo desenfreadamente atrás da luz, por quê? Porque tá faltando luz. Se você tá correndo atrás de presença, tá faltando presença. Porque, estou com medo de perder a presença. Perdi a presença. Estou com medo de perder a luz. Perdi a luz. Já não estou luz. Aí vem a grande chave. Por que você está correndo desenfreadamente? Na verdade, você está correndo de você. Porque estão vendendo historinhas para vocês. É aquilo, é mais perigoso ainda. Igual eu ia lá comprava um joguinho, eu sabia que era ilusão. Esse joguinho aqui é ilusão. Eu vou jogar ele e vou descartar depois que eu jogar. Legal, aprendo o que é pra aprender. Só que daí vem a espiritualidade e te vende. Verdade absoluta. Aí tá o grande perigo. Aí as tentações que Cristo fala não é fora da espiritualidade, é dentro da espiritualidade. E aí a gente precisa realmente olhar para isso, olhar para essas historinhas que estão comprando, porque elas faz isso, faz aquilo para se manter presente. Pronto. Entendem, pessoal? Como funciona os processos de hipnose? Como funciona? Tá tudo, as chaves estão aqui, claro que é para cada um. Cada um vai entender como é para entender, porque é através da energia por trás das palavras. Se você está tentando prestar atenção no que eu falo e não na minha energia, a sua mente não vai conseguir interpretar os códigos que foram trazidos aqui, tá? Então, é olhar para a sua espiritualidade. Você não vai se isolar do mundo, não vai ficar paranoico com medo, não. Também não é esse, é o que eu falo dos extremos. Se você está procrastinando muito, não está tomando ação, olha para isso, começa a tomar ação. Se você está correndo desenfreadamente porque estão te vendendo histórias, não, que você tem que fazer isso, aquilo, também olha, você não precisa fazer. Para se iluminar, Deus aceita você como você é. E aí no momento que você faz o encaixe, você se conecta com Deus, Ele vai te guiar. Ele vai te guiar, assim como foi com o ayahuasca, veio, fiz lá, me iluminei, aí eu, nem foi conversado assim mentalmente aí, vai vir. E começou a vir tudo que era para fazer. E daí eu estou conectado com a minha espiritualidade, não é com a espiritualidade dos outros. A gente tem que sair dos sacerdotes. A gente não precisa mais. Só que
é aquilo, a gente precisa respeitar. Eu ainda estou na época que eu preciso, então vai precisar. Aí até você sair, até você se individualizar. Então, tudo que vendem é para nos tirar do processo de individualização, mas não que você vai entrar num modo ali que você não, sabe, se coloca numa caverna, não escuta mais ninguém. Não, não é isso. Não vá para o extremo. Pega as reflexões e joga no seu coração. Porque a vida ela sempre vai te mostrar. A vida sempre mostra a resposta. Sempre mostra. Basta a gente querer realmente ver a resposta que está dentro de nós. Já, tá? Para esse vídeo era isso, pessoal. Eu espero conseguir ter trazido as chaves, que possa aí trazer uma reflexão para alguém. Eu senti as chaves em mim, então tá ótimo também. Realmente desejo tudo de bom para vocês e a gente se vê no próximo vídeo, tá? Namastê e até a próxima, pessoal. Gratidão, tudo de bom.